Olá, meus assustados de plantão, tudo bem com vocês? Estou aqui com um caso muito bom que a nossa assustada Samara enviou esse caso. Ela mandou aqui pra gente, quero agradecer bastante a você, Samara, por ter enviado aí o seu caso, né? Gostei muito e já tô aqui para fazer o vídeo. A Samara mora lá em Fortaleza, no Ceará, e isso aconteceu com o pai dela. Caso muito bom, gente. E você que tá aí esperando o caso começar, deixa o seu likezão aí antes do vídeo começar, gente. Porque senão o caso acaba, vocês se esquecem do like e não deixam o like. O like é muito importante aqui para o nosso canal, ok? Você que está chegando agora, se achegue aí, veja os nossos vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos lá para o caos então, meus assustados? Então, roda a vinheta aí! Meus assustados, esse caso foi enviado pela nossa assustada Samara. Quero agradecer a você muitíssimo mesmo, Samara, por estar aqui ajudando a gente, né? Enviando o seu caso, que eu gostei bastante, e ela disse que tem mais outros causos aí. Então manda aqui pra gente, Samara, eu vou gostar bastante. E ela disse que isso aconteceu com o pai dela lá no terreno onde eles moram. Então ela disse que lá nesse terreno onde eles moram, né, ela e os pais moram na casa da frente. E para os fundos do terreno tem a casa de outros familiares ali. E tem um beco que vai, né, que dá acesso, que é do lado né, na lateral da casa, que dá para dar acesso para os outros parentes que moram ali passarem para ir para as suas casas. Então ela disse que quando foi uma noite, o pai dela esqueceu de comprar cigarro, viu que estava sem cigarro. Aí ele foi na casa do tio da Samara, foi lá pedir um cigarro para ele. E já estava noite, já ela falou que acho que devia ser quase perto de umas 10 horas da noite. Como esse tio da Samara, ele não dorme cedo, aí o pai da Samara falou, vou lá pedir lá pro fulano, né, um cigarro. Aí ele foi, chegou na porta dos fundos da casa desse tio da Samara e estava fechada. Mas aí o pai da Samara falou assim, não, eu tenho certeza que ele está acordado porque ele não é de dormir cedo, ele sempre dorme tarde. Aí ele foi, bateu lá na porta da frente, pediu um cigarro lá pro tio da Samara, aí ele deu o cigarro, e aí ele acendeu o cigarro e vinha vindo andando devagar. E ele falou que disse que estava uma noite bem clara, sabe, uma lua bem clara mesmo, e que dava assim sombra, ele falou. E ele vinha vindo devagarinho ali, né, coisando o cigarro ali. E ele disse que olhou assim para o lado dele, ele viu a sombra dele, né? Por causa da lua, tudo ali. Ele viu a sombra dele, nitidamente era ele ali. Mas ele disse que quando ele olhou para o outro lado, ele viu uma sombra. Mas só que essa sombra era uma sombra como se fosse de uma criança. Como se tivesse uma criança ali do lado dele. Ele achou aquilo ali esquisito, diz que ele ainda olhou de novo ali para a sombra dele. Tava ali a sombra dele direitinha, e quando ele olha de novo, ele vê a sombra de uma criança ali, uma sombra, sabe, de estatura baixa, como se fosse de uma criança. Ele então disse que ele olhou, e ele então já estava lá perto da casa dele, mas aí ele disse que, sabe, para comprovar ali o que ele estava vendo ali, ele voltou lá para a porta da casa do tio da Samara de novo e veio andando de novo. Só que aí dessa vez ele falou que só viu a sombra dele, só o que estava acompanhando ele ali era a sombra dele, a outra sombra de criança não estava mais ali, né, acompanhando ele.
E ele diz que o pai da Samara diz que ficou bem assim assustado e intrigado com aquilo, porque é uma sombra de criança. Ele falou que não tinha nenhuma criança do lado dele. E como que apareceu aquela sombra ali, como se fosse de uma criança? E ela disse que ela já teve, né, muitas experiências aí nesse terreno aí da família aí, que eu acho que esse terreno aí deve ter algumas histórias aí sobrenaturais. Se ela mandar aqui pra gente, eu vou ficar muito agradecida. Aí aí, né, ela fala que aí o pai dela, quando voltou, né, para refazer de novo o trajeto que ele tinha visto a sombra, não, a sombra da criança já pela segunda vez já não estava mais. Mas ele disse que da primeira vez, quando ele pegou o cigarro, que estava voltando para casa, ele viu nitidamente uma sombra. Ele falou porque estava tão perfeito, sabe? Por causa do iluminar ali da lua, tudo. Estava tão perfeito que ele viu nitidamente, né? Que aí ele falou que chamou a atenção a sombra dele, que estava bem nítida ali do lado dele. E depois ele viu essa sombra aí, como se fosse de uma criança, como se tivesse uma criança andando do lado dele ali. E ele falou que não tinha criança nenhuma. Aí esse caso aí me fez lembrar, né, de uma moça que ela disse que vinha andando na rua, né, tinha saído, e aí ela desceu no ponto de ônibus e vinha andando. Ela falou que a luz assim do poste não estava muito clara, mas a noite estava bem clara. E ela então disse que ela vinha vindo assim, desceu no ponto e veio descendo a rua, ela disse. E aí ela disse que quando ela chegou a uma certa altura, que a casa dela era um pouquinho longe, né, dali do ponto de ônibus, ela estava andando assim e ela disse que ela viu a sombra dela, que até ela, né, olhou assim, ela viu a sombra dela, mas quando ela olha para o outro lado, ela disse que viu a sombra né, como se fosse de uma criança, ela disse, e de um cachorro. Ela falou que o formato, gente, direitinho, como se fosse de um cachorro. Ela falou assim, como se fosse não, era a sombra de um cachorro, ela disse. Um cachorro de porte médio, ela falou, que, sabe, estava andando assim, bem do ladinho da criança. E ela ainda disse que quando viu aquilo, ela disse que tomou um susto, que ela ainda parou assim e foi procurar se tinha alguma criança ali, algum cachorro, né? Ela falou que ficou sem acreditar ali naquilo que ela estava vendo. Então ela disse que ainda olhou assim, disse que começou a olhar em volta dela e ela não viu nada, não tinha criança nenhuma e nem cachorro nenhum. Mas ela disse que aí ela apertou o passo e aquela sombra de criança e daquele cachorrinho, ela disse, né, se referiu assim, daquele cachorrinho, vieram do lado dela, acompanhando ela até ela chegar ali na porta da casa dela, ela falou. E aí ela contou, ela falou que ficou muito assustada, ela falou que queria até correr, ela falou, mas correr ela não correu, mas ela, sabe, ela apertou o passo bem apressado mesmo, porque ela disse que ficou com muito medo, que do mesmo jeito que apareceu aquela sombra daquela criança e daquele cachorrinho ali, ela falou, sabe-se lá o que poderia aparecer, né? Então ela falou, ela falou, foi aparecer essas coisas para mim, logo para mim, que eu morro de medo. Então aí esse caso da Samara me fez lembrar esse caso que eu li também, só que nessa moça foi no meio da rua e foi uma criança, uma sombra de uma criança junto com um cachorrinho. É sinistro isso, né, gente? Que estranho aparecer assim. Ela falou que era sombra mesmo, que era igualzinho, como se fosse a sombra dela. Ela falou, não era fumaça preta, não era, sabe, nada translúcido, não. Ela falou que era uma sombra mesmo, como se tivesse alguém ali, né, como se tivesse uma criança e um cachorrinho ali do lado dela, que nem o pai da Samara falou, que parecia que era uma criança
que estava andando ali do lado dele e estava ali a sombra no chão. Então diz que ele ficou bem assim, o pai da Samara disse que ficou bem intrigado com aquilo ali, mas a Samara disse que já teve algumas experiências ali naquele terreno. E essa moça que viu essa criança, a outra moça, né, que eu li, ela disse que depois ainda saiu na rua com o pai e com a mãe para mostrar para eles, né, para ver se refletia, assim, refletia não sei, para ver se aparecia a sombra da criança e do cachorrinho de novo, mas não apareceu, ela disse. E ainda eles saíram na rua, andaram um bom pedaço ali para ver se aparecia a sombra da criança e do cachorrinho, mas não apareceu não. Que nem o pai da Samara fez. Ele voltou ali para a porta ali da casa do tio da Samara, né, e continuou a andar para ver se aparecia de novo, e não apareceu, gente. Estranho isso, né? E bem assustador, porque pensou, você tá andando sozinho ali no lugar e aí você vê uma sombra que não é sua ali do seu lado. Eu achei bem assustador isso. Nossa Senhora, eu acho que eu não ia fazer que nem o pai da Samara, não. Eu ia voltar, eu ia sair correndo e não queria nem saber se era o que era aquilo. Nem, eu, do jeito que eu sou, já ia saber que aquilo ali não era coisa desse mundo, que aquilo ali já era algo sobrenatural que estava acontecendo ali, porque não tinha criança nenhuma ali do lado dele. Como que apareceu a sombra de uma criança, né? Então esse caos aí foi a nossa querida Samara que enviou aqui pra gente. Muito obrigado, Samara. Se você tiver mais causos aí, pode mandar que eu faço o vídeo, tá bom? Então quero agradecer a vocês todos, meus assustados. O que vocês acharam? O que vocês acham que deve ser essas sombras aí? Comentem aí, deem sua opinião, tá bom? E você que quer ajudar na causa, que a tradição das histórias mal assombradas e causos de assombração não se acabe, deixe aqui uma ajuda pra gente, clique aqui no Valeu Demais, deixe aqui qualquer quantia que você vai ajudar bastante o nosso canal, tá bom? Um beijão no coração de vocês todos e até o próximo caos.